Olá, estamos começando aqui então nosso terceiro bloco do Papo Direto. Estamos falando com a consultora do Sebrae, Catiane dos Santos, trazendo muitas informações bem bacanas e principalmente otimistas, porque tudo tem solução. É uma questão de pensar, avaliar e aproveitar as oportunidades, como a própria Catiane já falou. Catiane, vamos só aqui para agilizar assim, algumas questões que eu imagino que são importantes. Agora a gente tem aí declaração de imposto de renda, né? Quais as orientações que você já adiantaria assim para o pessoal poder fazer, de repente buscar mesmo a sala do empreendedor, se tiver alguma dúvida, enfim, quais são as dicas do Sebrae para esse momento? Isso. Declaração de rendimento de MEI, nós estamos falando, certo, Lu? Isso. Vocês dão mais Exatamente. orientações para esses nesse aspecto da declaração, né? Isso, exatamente. A sala do empreendedor, ela faz a declaração da ZENE, né? Que é a declaração anual do rendimento do MEI. Então, é importante, foi prorrogado o prazo até o final de junho agora, então é importante que o microempreendedor individual, tendo ou não faturado durante o ano de 2019, mesmo que ele tenha aberto o seu CNPJ, por exemplo, nem que tenha aberto no dia 31 de dezembro, ele tem que ir até a sala do empreendedor e ele tem que declarar os rendimentos. Mas eu não tive rendimento algum, não tem problema, você vai declarar como zero. Isso não tem custo algum, isso não precisa procurar contador, gente, para fazer. Ótimo. Isso tudo, a prefeitura tem um setor, é o setor da prefeitura, gratuito, uma equipe lá com meia dúzia de pessoas para fazer isso gratuitamente, vai fazer corretamente para vocês. Da mesma forma, se vocês... Não, mas é que eu estou com alguma das... que é a mensalidade, né, para a Previdência lá, eu estou com uma DAS atrasada, acho que não posso fazer a declaração. Você pode e deve fazer a declaração. Uma coisa não tem relação com a outra. Se você não fizer a declaração, o que vai acontecer? Vai acarretar em multa, então você vai acabar acumulando mais dívida. Então, você faz a sua declaração da ZENE, aproveita, já verifica o quanto você tem em atraso, e a minha sugestão é, conforme você puder, você vai pagando, mas fique consciente e ciente já do valor que você tem para pagar. Mas não deixe de fazer a sua declaração, porque ela é uma obrigação. Quero me tornar um MEI hoje. Como é que eu posso fazer? Você quer se tornar um MEI hoje. A primeira coisa que você precisa saber é se a sua atividade, a atividade que você precisa desempenhar, se ela está dentro das mais de 400 atividades permitidas ao MEI. Certo? Essa é a primeira atitude que você tem que se informar. Muitas pessoas, Lu, acessam, vão lá, www, empreendedor e tal. Procura lá um site qualquer. Existem muitos sites que auxiliam a formalizar. E, inclusive, eles cobram para formalizar. Tem um que cobra R$237, se não me engano. Está errado? Não, é um site de prestação de serviços. Né? Errada estou eu que não busco a informação correta, sabendo que tem um site gratuito, sabendo que eu tenho um canal presencial gratuito. Tá? Então, assim, correto é o quê? Não vai buscar você se formalizar sozinho lá. Qual é o site certo? O site é www.microempreendedorindividual.gov. Tem que ter o GOV, gente, que é do governo, gov.com.br. Tá. Eu, Catiane, digo, se no seu município tem sala do empreendedor, vá na sala do empreendedor. Por quê? Porque ele já vai fazer a consulta comercial. Se você quer abrir um ponto comercial, ele já vai fazer a consulta para ver se é permitida a atividade naquele local. A pessoa da sala do empreendedor já vai dar encaminhamento para você ter o alvará. Porque se for uma prestação de serviços, é o alvará que vai te permitir você ter acesso à nota fiscal, que vai te dar acesso a essa nota junto ao sistema da prefeitura. Se não for, mas não é o meu, é só comércio. Ok, você vai receber as instruções para emitir a nota fiscal no sistema da Fazenda Estadual. Então, assim, lá é o apoio que o nosso poder público dá para o MEI. Lá é o incentivo que é dado. Lá,
aquilo lá não é gratuito, gente, aquilo lá tem custo. Então, usufruam. O recado que eu posso dizer, exatamente, usufruam, assim, quando o poder público investe Usem, em né? algo para o munícipe, exatamente, quando o poder público investe em algo para o munícipe precisa usufruir para que o poder público continue investindo. Certo, gente? Então, esse é o recado que eu queria deixar aqui, sabe, Lu? Então, Sala do Empreendedor de Paranaguá fica na José Gomes, ali no antigo centro de distribuição do Correio, todo mundo sabe onde é que é, do lado do Cine, ali, Secretaria do Trabalho. Vão lá, sabe? Tem a Dani que trabalha lá, a Dani trabalha bem pra caramba, Dani Vilarinho. Então, eu acho que faz um trabalho excelente com o secretário Brian. Então, usufruam. É o recado que eu posso dizer para vocês. Para que a gente possa trazer mais coisas, para que a gente possa entregar mais, a gente precisa utilizar o que a gente já tem. Então, declaração, formalização, quer imprimir a DAS. O que quer que você tenha a fazer relacionado ao MEI? Se você não tem funcionário, você não tem obrigação de pagar contador. Então, é tudo ali na Sala do Empreendedor gratuito. Me fala outra coisa, a gente acompanhei algumas notícias falando do governo federal anunciou algumas medidas para amenizar essa crise econômica, justamente postergando, né, alguns vencimentos. Aí, como a gente sabe que é da própria, não foi só o governo federal, outros municípios, houve um entendimento, né, desse momento. E isso tem a ver, e de acordo com o Sebrae Nacional já, a prorrogação vai beneficiar realmente muitas empresas. Tem a questão até do próprio pagamento da FGTS, como você falou, da questão dos funcionários, né, e tudo mais. Como que você orientaria, assim, aproveitar, né, essas pessoas aproveitarem, esses empreendedores aproveitarem essas medidas para também não desequilibrar as finanças? Veja, a primeira coisa que o empreendedor precisa fazer, Lu, assim, é ter o controle da finança, né? Porque, observe, desequilibrar o quê quando eu não tenho controle de nada? Ok? Tomar bastante cuidado. Tomar muito cuidado, né? A É gente que eu tem... acho que a questão da pandemia, ela meio que deixou assim muitas pessoas, como você disse assim, um pouco até perdidas, né? Naquilo que atordoadas. Então, assim, muita calma, muita tranquilidade, né? Realmente, tenta assentar um pouquinho, né, a cabeça, assim, as coisas vão passar, né? Não, o desespero não soluciona nada, né? Se desesperar, não resolve. O que resolve é você ter tranquilidade para pensar de forma estratégica em um problema de cada vez. Nós estamos num momento que a gente tem que viver um dia de cada vez. Não vai dar para a gente planejar a próxima semana. A gente tem que viver, hoje é quarta-feira, 24 de junho. Eu tenho que viver primeiro este momento com a Lu agora de manhã, certo? Daqui a pouquinho eu vou entrar em outra reunião, aí eu vejo o que tem para mim à tarde, e amanhã não vai dar para eu querer achar que junho está resolvido e daí julho está programado. Não dá. Né? Então, assim, repensar os negócios e reequilibrar. Aproveite esse alívio que o governo deu, mas não vá fazer mais contas. Não é a hora, não é o momento. A gente percebeu a primeira parcela do governo dessa ajuda essa ajuda emergencial aí do governo, a gente viu aí que muita gente utilizou para compras, né, que não era bem o foco, né, gente? De verdade. Poderia, digamos, ter rendido mais do que foi usado. Poderia ter sido melhor direcionado, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Uhum. Poderia ter sido melhor direcionado. Então, eu acho que, assim, um pouco mais de coerência, sabe? Um pouco mais de coerência, um pouco mais de tranquilidade. Como eu estava numa conversa com uns empresários, alguns dias atrás, e teve uma pergunta, eu acho até que não, era uma live, é isso mesmo, era uma live, e a empresária perguntou assim, olha, como é que eu faço agora para aumentar o meu lucro nesse período de pandemia? E a pessoa que estava fazendo a live falou assim, não, você não está entendendo. Não se trata de aumentar lucro, aliás, não se trata de ter lucro.
Se trata de se manter vivo. Nossa. Sabe, que lucro, gente. Calma aí. E aí entra a campanha do MEI aí que a gente estava falando no começo, né? Reinvente, repense, nesse caso ela precisa repensar e recrie. Inclusive, Exatamente. você estava falando que agora a decisão do Sebrae é permanecer nesses cuidados, né? A questão a forma desses atendimentos deve permanecer até o final do ano. E aí, em paralelo, tem essa campanha que o pessoal pode ter acesso também e que vai continuar, ao invés de ter aquela semana do empreendedor em junho, como era feito antes, tem essa situação através das mídias digitais. Fala para a gente os canais oficiais para o pessoal acessar de repente essa campanha inicialmente e saber como é que ele vai, do que ele vai ter acesso ali. Certo. Durante o ano vocês vão estar fazendo, agora nesse segundo semestre vai estar fazendo permanentemente. E o que vai ter daí? De que forma? Veja, Lu, nós temos um canal lá que ele setoriza, inclusive, tá? Que é o Comunidade Sebrae. Tudo que você quiser falar de inovação, de MEI, isso tem uma abinha que a gente chama lá, né? Exclusiva para MEI, sabe? Que é Comunidade Sebrae. Então, chegou ali na internet, Comunidade Sebrae. Pronto. Eu vou lá, não tenho nada para fazer. Gente, pelo amor de Deus, para um pouquinho com Facebook, Instagram, sabe? Para um pouquinho de fazer piada com a desgraça alheia, né? E vai acrescentar um pouquinho de conteúdo mesmo, sabe? Aproveita o horário do comércio. Quem está com a porta aberta, está com a porta aberta, mas está com horário reduzido. Você tem tempo, sim. Sabe? Não para de mentir para você mesmo, dizer que você está sem tempo. Sabe? Para de procrastinar. Para de dizer que amanhã você vai fazer. Faça hoje. Pega 1 hora do teu dia, aproveita a pandemia e fala assim, olha, 1 hora do meu dia por dia, 1 hora de cada dia do meu dia dessa pandemia, eu vou utilizar para me capacitar. Eu desafio você, empresário, a fazer isso. Nós estamos há 90 dias nessa loucura. Sabe? Você já teria nada. Olha quantas horas aí de capacitação você teria. Não vou dizer que nós somos a última bolachinha do pacote. Eu não estou falando só de Sebrae. Eu estou falando que busque conteúdo, sabe? Então, tem a comunidade Sebrae, tem o www.sebraepr, que é o sebraeparaná.com.br. Lá você vai ter inúmeros conteúdos, vai ter EAD, vai ter um monte de coisa. Canal para atendimento, quero consultoria, quero qualquer tipo de atendimento, 0800 570 0800. Quer entrar em contato direto com o nosso escritório aqui em Paranaguá? 3426-2900. 3426-2900. Vai falar comigo, vai falar com a Gabriela ou com o Assis. Nós vamos dar o melhor encaminhamento possível. Se precisar de consultoria mais especializada, faremos também. Quer participar do programa Sebrae, Tech by Sebrae aí de inovação? Gente, tem que inovar. Não tem outro jeito. Você tem os canais oficiais, as redes sociais até do próprio Sebrae? Todas as redes, é só chegar lá, Sebrae PR no Instagram, Sebrae PR no Facebook. Não tem por onde não achar o Sebrae. Você tem os contatos aí, telefone você já passou, você tem os contatos das salas das outras cidades do litoral, Catiane? Tenho sim, Lu. Então, já vamos atualizar. Vamos lá. Em Matinhos, é o 41, né? 3971-6134. Aqui em Paranaguá, 3420-6069. Em Pontal do Paraná, 41-3455-9632. Em Antonina, 341-3432-2125. Gente, procurem esses canais. Minimamente, sabe? Se vocês tiverem a curiosidade, eu vou ligar por curiosidade. Está na hora de ser curioso. É verdade. É hora de ser curioso. É chegada a hora de ser curioso. Então, eu quero dizer assim,
que a gente não pode ficar parado por conta da pandemia. A pandemia não pode nos parar, sabe? Nós precisamos tomar algumas providências em relação ao nosso cuidado pessoal e a cuidar dos nossos, né? Dos que nos são queridos, naturalmente. Mas nós temos as atitudes que nós precisamos tomar para que a gente saia do lugar, literalmente. Essas não tem como. Sabe, as empresas que estão fechadas, aí nossas empresas do setor de turismo, de eventos, pessoal de hospedagem, gente, por favor, toda quinta-feira nós temos uma webinar direcionada para vocês, para vocês. Isso tudo tem custo, nós investimos. Por que vocês não estão participando? Essa webinar, como é que ela funciona, Catiane? Pessoal... Ela funciona, nós passamos um link no Convention. Nós temos tem o grupo do Convention aqui de Paranaguá, nós passamos o grupo, colocamos nas redes e cadê o povo? Tem lá 2 ou 3, tá tudo fechado, por que vocês não participam? Liga lá, não precisa ficar com o rostinho colado na tela, mas pelo menos vamos ouvir, de repente, assim, talvez, não é que tudo que diz ali se aplique para o negócio da gente, mas se, às vezes, uma inserçãozinha de alguém lá, sabe, Lu? Alguém faz uma perguntinha lá e você tem aquele insight, você fala, caramba. Isso aí serve para mim, eu não tinha pensado nisso. Então, tem uma analogia bem interessante que eu queria deixar aqui, sabe, Lu? Isso. Que é assim, se a gente estiver numa estrada e o pneu do carro da gente furar e a gente ficar dentro do carro, os carros vão continuar, né? A gente parou ali na marginal, né? E os outros carros vão continuar passando, né? Ninguém vai parar, a gente apenas parou. Mas se a gente descer do carro e acenar e pedir auxílio, alguém vai parar. Vários vão passar, mas alguém vai parar para ajudar a gente. Então, gente, vamos levantar a mão, vamos pedir ajuda. Sebrae está aqui, Sebrae existe para isso, Sebrae é ferramenta. Bora botar a mão nessa ferramenta e trabalhar. Que ótimo. Catiane dos Santos, consultora do Sebrae, trouxe muitas dicas importantes. Catiane, muito obrigada por ter aceito o convite, participado aqui. E fica aí com essa mensagem final, essa comparação que ela fez mesmo, fica como mensagem para todos vocês. Vamos aproveitar sim, tem o Sebrae para você fazer esse aceno, pedir para parar, ir lá conversar e trocar várias ideias. Catiane, mais uma vez, muito obrigada e Papo Direto fica por aqui, a gente se vê na próxima. Até lá!